Mark Twain dizia que existem dois momentos que são os momentos mais importantes na nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê a gente nasceu. Qual é o sentido da vida? Pergunta difícil, né? E qual é a relação de sentido, significado, propósito com felicidade? Esse é um tema que, sem dúvidas, poderia render horas e horas de entrevista, de bate-papo, mas a gente vai tentar resumir isso em 10 minutinhos. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial no Caminhos da Felicidade. Edi Assis é uma amiga querida, que eu admiro muito, e ela é arte terapeuta, logoterapeuta, ela vai falar um pouquinho sobre esse universo da logoterapia e a relação com o sentido. Edi, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra ter você aqui. Obrigada. Obrigada, Flávia, pelo convite. Estou muito feliz de falar sobre esse tema que ele é tão importante nesse momento que a gente está vivendo, que é a logoterapia. E falar de Viktor Frankl é uma tarefa honrosa, né? Para a gente começar, né, a responder essas questões, eu gostaria de dar um resumo a respeito do que consiste a logoterapia, né? A logoterapia é uma abordagem psicológica criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco, né, que nasceu em 1905 e faleceu em 1997. E ele tem uma história de vida muito marcante, muito especial. Vem de uma família judia, né? E que no início da passou por duas guerras mundiais, né? Ele passou pela Primeira Guerra Mundial, ele era um menino, uma criança ali na sua segunda infância, e passou pela Segunda Guerra Mundial, né? E na Segunda Guerra Mundial, toda a família dele, né, foi conduzida a campos de concentração, né? Viktor Frankl trabalhava já antes. A logoterapia ela não nasce a partir desse episódio da prisão de Viktor Frankl nos campos de concentração. Ele já trabalhava nessa teoria ainda nos meados da década de 30, e quando ele foi capturado, né, quando a família dele foi toda capturada, ele já tinha ali uma série de fundamentos importantes de sua teoria. Ele diz que a logoterapia não foi criada nos campos de concentração, mas que ela foi testada nos campos de concentração, né? Então, a logoterapia é considerada a terceira escola vienense, tá? De psicoterapia. A primeira é de Freud, a segunda de Adler e a terceira de Viktor Frankl. Ele passou por 4 campos de concentração, Terezin, Auschwitz, Kaufering e Turkheim, e sobreviveu a tudo isso. Então, o que ele nos traz como reflexão? Né? A logoterapia, em tradução ao pé da letra, é a terapia do sentido da vida. Mas o que Victor está falando? Ele está falando que o sentido da vida, a busca do sentido da vida é inerente ao ser humano. O ser humano ele tem essa busca como uma motivação primária, né? E o que ele fala? Que a psicologia ele sempre viu o homem como sentido somático, ou seja, corpo e psique, né? As manifestações do corpo e do comportamento, das emoções, que é a parte psicológica. Mas ele entra com um dado novo aí, importante. Ele diz que foi necessário também acrescentar a dimensão noética. O que ele está chamando de noética é a dimensão espiritual, não no sentido religioso, mas espiritual dessa condição, dessa busca de transcendência que o ser humano tem. Então, vamos dizer assim, de forma bem resumida, o que Viktor Frankl defende é que o ser humano ele tem essa busca inerente por sentido, por transcendência, por algo que seja para além de si mesmo, né? Então, quando ele fala de sentido da vida, ele não está falando do sentido último da vida, como se né, lá no final você vai entender qual é o sentido da vida. Ele não está falando disso, mas ele está falando de sentidos que são mutáveis. Então, ele não está falando de um sentido.
Ele está falando de vários sentidos que a gente vai buscando ao longo da nossa jornada de vida. Seja um sentido por uma hora, para um dia, para uma semana, para um mês, né? Então, ele não está falando do sentido último, porque ele falou que isso não, o que ele dizia, né, é que isso não nos foi revelado, né? Ele fala, olha, só na hora da morte, se a vida tiver um sentido único, a gente vai descobrir, né? Mas o que ele está falando é da construção desses sentidos que nos mobilizam ao longo da nossa jornada de vida. E o que ele fala? Ninguém pode dar um sentido de vida para ninguém. Né? O logoterapeuta ele não pode responder essa questão para o sujeito. Somente o sujeito que pode responder isso. Né? Na logoterapia, através do atendimento terapêutico, por exemplo, você conduz o sujeito a autorreflexões a respeito daquilo que ele sente que é o caminho dele, o caminho de realização dele, o engajamento dele na vida, né? De forma profunda, na realização de três aspectos, de três valores que ele vai falar: valores criativos, ou seja, trabalho, construções artísticas, tudo aquilo que o homem dá forma, né, na contribuição sua em relação à vida. Um outro valor é o valor vivencial, ou seja, são as experiências de vida, as experiências que você agrega e que lhe tragam satisfação, seja no campo da realização de tarefas, de atividades, ou relacional, né, nas relações com o outro, que são enriquecedoras, né? E os valores da atitude, que são que é a sua postura diante daquilo que vai acontecendo com você na vida. Porque o que a logoterapia diz, né? É muito aquela frase, né, de Jung, assim, o mais importante não é o que te aconteceu, mas o que você faz com isso. Então, você vai ter alguns aspectos que são importantes, que são a autorresponsabilidade diante da sua jornada de vida, porque Viktor Frankl, ele acreditava que ninguém é vítima de circunstâncias. Nós somos submetidos às circunstâncias, mas o que ele defende é que eu, como sujeito, eu que faço a escolha diante da circunstância que eu estou vivendo, através de um sentido de autorresponsabilidade, né? E isso tem a ver com a busca do sentido, não é a busca da exclusão do sofrimento, né? Ele fala que isso não é possível. E tanto que ele nos traz aí três aspectos, que é a tríade trágica da vida que ele fala, que é o sofrimento, a culpa e a morte. Ninguém se livra disso, né? Enquanto vive. Mas o sentido faz, quando você encontra esses sentidos na sua jornada de vida, você consegue ter a resiliência necessária para o enfrentamento dos sofrimentos que são superáveis, dos sofrimentos inevitáveis, da culpa e também na sua relação com a morte. Porque se a sua vida tem sentido para você, a sua morte, a sua tarefa de vida e o seu enfrentamento da morte vai ser de outro nível de qualidade. Porque na realização da sua vida, você vai ter uma sensação de que você cumpriu os seus propósitos. Você teve uma vida de profundidade, né? E o que ele diz também, né? Que eu coloquei aqui, achei importante trazer. Viktor Frankl, se a gente for falar do aspecto da felicidade, como que ele enxerga essa ponte entre sentido de vida e felicidade? Ele fala que a gente realiza, vamos dizer assim, a gente alcança momentos de felicidade não mirando na felicidade direto, propriamente. Então, ele vai falar assim, olha, toda vez que eu quero alcançar muito a felicidade, e eu estou focado e esforçado nisso, eu perco ela cada vez mais de vista. E Di, você fala Ele, isso, desculpa te interromper, você fala isso é tão interessante porque a gente tem essa visão, né, de felicidade como um lugar, como uma meta a ser alcançada, e não é. E eu acho que esse é isso, um ponto que, inclusive, nos dias de hoje, prejudica muito a felicidade. Achar que eu tenho que buscar, encontrar,
conquistar. Eu acho que esse ponto, e aí até fazendo uma chamada para você, para a gente encerrar assim com chave de ouro. Nesse sentido, qual você acha que seria a sugestão de Viktor Frankl para uma vida mais significativa e mais feliz? Se a gente pensar todo esse cenário que a gente viveu de pandemia, esse momento que a gente vive de uma vida realmente sem sentido, né? De uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que que ele diria hoje? Olha, primeiro a nossa capacidade de enfrentamento de realidades difíceis, porque elas vão existir. É um homem que passou por 4 campos de concentração que está falando isso para nós, né? A diversidade, ela é inevitável. Então, se a gente pensar no sentido de felicidade e querer excluir dessa relação, né, como eu falei, momentos de adversidade, a gente não vai conseguir fechar essa conta, né? E a questão é a postura. Eu acho que o que Viktor Frankl deixa de mais importante para nós é: você é capaz de decidir diante da sua própria vida aquilo que você vai abraçar como sentido para você, né? Você pode assumir isso, né? Então, acho que essa é uma mensagem bastante forte da logoterapia. Eu queria deixar uma frase aqui, né, a título de reflexão, que eu acho muito bonita. Posso? Claro, deve. Ele tem uma frase que diz assim: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Porque um dos problemas da nossa época é suportar as frustrações. E essa frase fala muito forte, né? Porque quando você não consegue operar o controle e as mudanças, que a gente nunca controla nada, pouquíssimas coisas, né? Quando você não consegue, quando a vida não é do jeito que você quer, né? A gente tem essa birra com a vida, né? Quando ela não acontece do jeitinho que a gente quer. E ele fala assim, olha, quando você não pode mudar numa situação, você é desafiado a mudar a si mesmo, né? Maravilhoso. Acho que a gente pode, nossa, acho que a gente pode encerrar com ela e a gente vai deixar todo mundo que está acompanhando a gente, né, com essa reflexão, que é uma reflexão que parece simples, mas é extremamente profunda. Sim. Edi, meu muito obrigada. Nossa, eu estava Obrigada. ansiosa com esse dia da gente poder conversar, mas como eu falei, né, é assunto para mais de metro, para a gente conversar assim, Sim, em muitos e muitos capítulos. Vou te trazer aqui de volta para a gente continuar e se claro. aprofundar um pouquinho mais. Meu muito Eu que obrigada, obrigada, agradeço. Edi. E obrigada a todo mundo Obrigada. com a gente. Um grande beijo e até a próxima.